Bom, enfim, está de volta. Terminei o bloco passado fazendo ali o meu Manzo tonato, Manzo porque é um bovino adulto, se fosse um bovino jovem seria Vitello tonato. Vocês viram, simples de fazer, fiz no mix, quer fazer na mão, maionese, pica bem, moe bem o atum, bate ela na mão, pode ser, quer fazer no liquidificador, pode fazer também. Tem gente que não gosta de usar gema crua, nesse caso coloca 2 ovos cozidos inteiros, inclusive com as claras, coloca um pouco de azeite, o atum e bate, você vai fazer uma coisa que não é bem uma maionese, é um molho, vai ficar bacana também, você não precisa usar a gema crua. É uma gema pasteurizada, portanto não tem problema, a gema pasteurizada a gente já encontra aí no comércio, é tranquilo usá-la e consumir, claro, no dia, não deixar para consumir isso depois. Eu vou para a Itália agora, vou levar vocês ao Piemonte antes de fazer o segundo prato, que vai ser aqui a minha massa. Lá eles usam a massa talharim para fazer com trufas, o talharim ou o talharim, né, deles é mais fininho, feito só com gema. Eles usam 4, 5 gemas para cada 100 gramas de farinha. Mistura a gema com a farinha, passa na maquininha, alisa, corta e tá prontinho. Vou usar uma massa da Paganini, uma massa boa com ovos, não vou perder meu tempo fazendo massa. Hoje eu vou abrir aqui coisas só da Porto a Porto, massa da Paganini, aqui essa crema de tartufo bianchetto também da Porto a Porto, azeite da Porto a Porto. Hoje eu estou trabalhando aqui, fazendo uma receitinha Porto a Porto para vocês verem. Vamos ao Piemonte? Vamos lá então, vamos até o Itife, vamos até Costiglione-d'Asti, que é essa cidadezinha linda ao pé dos Alpes. Nós vamos ali ver, conhecer um pouquinho sobre os vinhos da região. Vamos para lá. O Piemonte tem uma paisagem belíssima. É uma região sinuosa, marcada majoritariamente por colinas. Sobre muitas delas há castelos e cidades. Nas encostas ficam os vinhedos, que constroem a mais importante região vinícola italiana quando o assunto é qualidade. O Piemonte abriga 16 classificações de denominação de origem controlada e garantida, o topo da pirâmide de qualidade dos vinhos italianos, e 42 denominações de origem controlada. São quase 60 mil hectares de vinhedos, 2/3 da área vitícola brasileira. Monferrato e Langhe remetem a importantes regiões produtoras de Barolo. Piemonte, Piedemonte, aos pés do monte. Essa é a tradução literal do nome dessa região que fica no noroeste da Itália. Ao pé do monte, o monte no caso, os Alpes. A gente pode ver aqui atrás essa cadeia de montanha europeia, sempre coberta de neve, realmente uma vista linda. Uma grande moldura para essa nobre região italiana. O Barolo é chamado de vinho dos reis e rei dos vinhos. Ele está entre os melhores da Itália e do mundo. Um vinho estruturado para acompanhar grandes pratos. Um vinho de meditação, que pode ser apreciado sem acompanhamentos, apenas para deixar os pensamentos fluir. Mas não se produz apenas Barolo no Piemonte. Há outros vinhos, como o igualmente prestigiado Barbaresco, mais leve e redondo. E vinhos para o dia a dia, os tintos de Nebbiolo, Dolcetto e Barbera. E os brancos Arnese e Cortese, além do delicioso espumante Asti, doce feito com uvas moscato. Fomos a Costiglione-d'Asti, no castelo do Instituto Italiano de Culinária para Estrangeiros, o Itife. Ouvimos uma palestra sobre o Piemonte e seus grandes vinhos. O palestrante foi o premiado sommelier Giancarlo Lercara. Ele mostrou mapas e as principais regiões produtoras de Barolo e outros vinhos. Lercara conduziu uma degustação didática para entendermos o Barolo e outros vinhos locais. O Barolo é um vinho que precisa de alguns anos na garrafa para ser bebido. O tempo doma os taninos e a acidez do vinho, e o torna afável, grandioso em muitos casos. Outros vinhos, como Barbera e Dolcetto, podem ser abertos logo após chegarem ao mercado. Depois da aula e degustação, Lercara falou sobre a região e os vinhos do Piemonte. Il Piemonte è una regione molto importante, possiamo dire che probabilmente può essere annoverata forse tra le prime 2 regioni per quanto riguarda non tanto la quantità quanto la qualità. Diciamo che il primato lo si può dividere tra Piemonte e Toscana e questo concetto è facilmente riscontrabile per esempio nel valutare il numero di pagine di una guida che parla di vini, per esempio 2000 vini, che è la guida edita dall'Associazione Italiana Sommelier, normalmente ogni anno conta circa 1700-1800 pagine, di queste 1700, 800 sono dedicate a Piemonte e Toscana e la restante parte delle pagine alle altre 18 regioni, quindi questo vuol dire che evidentemente queste regioni sono le più importanti. Fra le due possiamo dire che spesso ormai negli ultimi anni il Piemonte ha raggiunto, mentre una volta era abbastanza
condiviso il criterio, il concetto che la Toscana forse è la regione più importante d'Italia. Ormai da diversi anni a questa parte molte persone preferiscono il Piemonte, forse per una maggior varietà e una maggior territorialità del profilo organolettico di molti vini. Il Piemonte assomiglia molto alla Borgogna per più motivi, intanto per l'impiego dei vitigni. In Borgogna si usa sempre un vitigno in purezza e in quel caso poi se ne usa solo uno per fare i grandi vini rossi di Borgogna, che è il Pinot Nero, e uno per fare i grandi vini bianchi, che è lo Chardonnay. In Piemonte quando si fanno i grandi vini si usano più uve, ma il concetto porta sempre a utilizzare il vitigno quando è possibile in purezza, e a volte anche la legge ci dice che per fare il Barolo devi usare solo il Nebbiolo, così come per fare il Barbaresco, ma poi anche per fare il Dolcetto utilizzi solo il vitigno Dolcetto, per fare una buona Barbera utilizzi il vitigno Barbera in purezza. Quindi questo concetto di monovitigno avvicina il Piemonte alla Borgogna. Un altro criterio che avvicina queste due regioni del mondo così importanti è la divisione del territorio, quindi come in Borgogna ci sono più proprietari per un grande appezzamento, un importante appezzamento, per un grande cru, che ne so, Clos Vougeot per esempio ha più proprietari, anche in Piemonte un grande cru, un grande vigneto spesso è diviso in più proprietari. No final de tudo, belo almoço. Terra de grandes vinhos é também terra de grande culinária. O Piemonte é conhecido por suas trufas brancas, os famosos tartufi, e pratos marcantes dignos de reis. A entrada foi vitello tonato, uma carne assada coberta por uma maionese à base de atum, e um talharim com salsicha, uma linguiça local muito apreciada. Bochecha de porco cozida em vinho, servida com polenta, foi o prato principal. Uma região rica não apenas pelos vinhos, mas também pela marcante culinária piemontesa. Gente, viu que bacana, que lugar bacana? Não estava frio, você vê ali uma época bacana, um casaquinho segurava bem, noites agradáveis, dias também bastante agradáveis, ou seja, viram que comida bacana, viram que entrevista bacana do Gianni, portanto é uma região a se conhecer, e para quem quer fazer curso de culinária, o ITIF é sempre uma boa dica ali em Costilha d'Asti, eu estudei ali, vale a pena fazer um curso ali bacana. Eu estou aqui com o vinho da Guatambu, Rastros do Pampa Merlot 2011, um vinho com 13% de álcool, feito ali na campanha gaúcha, um vinho feito pela Estância Guatambu. Estância Guatambu, uma empresa aí com mais de 10 anos na estrada, uma vinícola novinha, uma cantina novinha, bem montada, tudo moderno, vinhos de qualidade, baixo rendimento. Esse aqui é um Merlot muito agradável, macio, gostoso. Passou aí um tempo curto em madeira, 2 meses só em barricas de carvalho, deu aquela arredondada, deu aquela notinha muito discreta de especiaria, preservou a fruta. Um vinho que vale a pena para quem gosta de Merlot, é um vinho muito gostoso. E olha, eu gosto de Merlot, Merlot é uma uva muito boa, se adaptou muito ao Brasil, principalmente ao Rio Grande do Sul. É um vinho bacana que pode acompanhar esse segundo prato que eu vou fazer agora, que é esse talharim aqui com trufa bianchetto, que é uma espécie de trufa também que se caça ali na Itália. Esse é um vinho gostoso, uma cor bonita, nariz, como eu disse, fruto, uma nota de especiaria, uma coisinha muito gostosa, a boca conjuga frescor com bons taninos. Guatambu, vale a pena conhecer os vinhos, eles têm um Cabernet Sauvignon muito bacana, tem um Taná, vinhos premiados, tem também vinhos brancos, um Sauvignon Blanc e os espumantes muito legais. Espumantes feitos pelo método tradicional, bem bacanas, portanto vale a pena você conhecer essa linha de vinhos trazida a Santa Catarina pelas boas casas do ramo. Vou então fazer aqui o meu talharim com tartufo. Você acompanha, muito fácil, minha água já está fervendo, vou colocar a massa, cozinhar numa frigideira, botar um pouquinho da água, botar um pouquinho de azeite, colocar esse creme, saltear e ser feliz. Acompanha comigo esse preparo, no último bloco, os vinhos italianos para você. Sai da sua poltrona, vamos lá. Para fazer o talharim com crema de tartufo bianco, você vai precisar de cerca de 200 gramas de talharim feito com ovos. Você vai precisar de um vidrinho de crema de tartufo, cerca de 2 colheres de azeite de oliva, sal e cibulete para fazer a decoração. Coloque a massa para cozinhar em abundante água com sal. Em uma frigideira, coloque um fio de azeite e um pouco da água do cozimento. Dilua a crema de tartufo nessa mistura. Escorra o espaguete e coloque na frigideira. Salteie e monte o prato. No centro do prato, coloque o talharim
polvilhe com um pouco de cebolinha ou cibolete verde, regue com um pouco de azeite com um molho de tartufo. Sirva imediatamente.